Olá, galerinha do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu desejo do fundo do coração que sim. Estamos de volta para mais uma aula de inglês com a Teacher Ceissa Borges. E a cada dia que passa se aproxima cada dia mais do nosso Enem 2021. E eu já desejo, como eu já falei em aulas anteriores, boa sorte, pessoal, para cada um de vocês, que vocês consigam com muito êxito obter os melhores resultados, tá bom? Então, galerinha, vamos lá nossa aula, né? Venham comigo, let's go! Bem, pessoal, nossa aula de hoje é sobre os artigos indefinidos, certo? Da língua inglesa. Eu tenho como artigo indefinido da língua inglesa, dois, o e e o an. Ambos possuem as mesmas traduções, um e uma, certo? Respectivamente. Porém, o que vai diferenciar de um para o outro é exatamente o uso nas frases. Eu vou já mostrar para vocês a diferença, as regras, tá? Nós também temos os artigos definidos, que é o they, né? O they, o THE, ele equivale ao o, a, os e a na nossa língua portuguesa, tá bom? Mas hoje vamos falar do e do an, especificamente. Na língua inglesa, pessoal, esse e o an, eles acompanham quem? O substantivo, now, no qual ainda não se tem conhecimento. Esses artigos equivalem, como eu já falei, tem como tradução um ou uma na nossa língua materna, tá certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos sobre esses artigos. Primeiro exemplo aí. I know a snake bar near the college. I know a snack bar. Eu conheço uma lanchonete perto da faculdade. Então, aqui o nosso artigo indefinido ele está precedido de um noun, um substantivo, certo? Segundo exemplo, second example. You need to make a college call. Você precisa fazer uma chamada a cobrar. Mais uma vez, certo? O substantivo, ou melhor, o artigo aqui, ele veio, né, antes do substantivo. It was an interesting show. Foi um interessante show, certo? He prefers to rest in a private place. Ele prefere descansar em um lugar privado. Tá bom, pessoal? Ele sempre vem precedido de um substantivo. Também, pessoal, vale a pena lembrar que esses artigos indefinidos, eles não variam em gênero. Ou seja, você vai usar um dos dois, a ou an, para o gênero masculino, quanto para o gênero feminino, pois ele não possui aqui uma variação de gênero. Por exemplo, mais uma vez, he is a shy man. Ele é um homem tímido. My father did an interview yesterday. Meu pai fez uma entrevista yesterday, ontem. It's a smart dog. Ele é um cachorro esperto. My grandmother wants a cup of tea. Minha avó quer uma xícara de chá. Como vocês percebem, eu trouxe aqui frases com o feminino, grandmother, e também o gênero masculino aqui, ó, man, homem, tá certo? Então, esses artigos, eu estou mostrando aqui nos exemplos, que eles não vai variar em gênero, tá bom? Masculino ou feminino. E aí, galerinha, agora a gente vai literalmente aqui para as differences between them, entre eles, tá? O artigo e, vamos ver agora como usar um e como usar o outro, respectivamente. Esse e nós vamos usar, pessoal, antes de palavras que se iniciem com som de consoante, tá certo?
como também nós vamos usar quando esse H, com a letra H, ela tiver som, ele for um som, tiver um som audível. E também antes da semivogal Y. Example, again. My sister did not choose a profession yet. Minha irmã não escolheu uma profissão ainda. Ou seja, ele aqui, ó, aqui, chose a profession. Aqui ele vai ser usado aqui um artigo indefinido e, porque antes dele, ou melhor, depois dele, vem uma palavra no qual tem um som de uma consoante, profession, tá certo? Então, antes das palavras com sons de consoante, usaremos o artigo indefinido e. Esse outro exemplo, I love pets. I have a cat. I have a cat. Eu amo os animais de estimação, né? Pets. Eu tenho um gato. Cat. Aqui, esse substantivo, cat, ele tem um sonzinho aí, né? Meio que discreto de um K, porém escrito com C. E tanto C como K, né, é uma consoante. Portanto, o uso do artigo vai ser o EI. Esse outro exemplo aqui. My best friend gave me a blue jacket. A blue jacket. Blue, certo? Aqui a cor azul. Meu melhor amigo, my best friend, me deu, over to give aqui, né, um casaco, uma jaqueta azul, certo? Então, blue também, e esse substantivo aqui, ele tem um som de uma consoante, portanto, aí vou usar o E. My husband and I want to buy a big house. My husband and I want to buy a big house. Aqui, galerinha, olha só. Eu coloquei o big bem aqui. Deixa eu só pegar aqui o meu mouse. A big, porque aqui um artigo e, porque big também tem um som de consoante. House, casa, uma casa. Eu quero dizer apenas casa. Vamos usar bem aqui um exemplo aqui, falando com um H sonoro, quando esse H tiver um som. House, né, que é casa, né? Vamos dizer uma casa. A house, certo? Eu vou usar aí, no caso, a consoante, aliás, sorry, o artigo e. Porque house, você pronuncia o H da frase, tá certo? Agora, pessoal, vamos ver quando usaremos o artigo indefinido in. Olha só, o que vai diferenciar, como eu falei, é a questão dos sons das palavras. Se com a palavrinha começar com som de consoante, a gente acabou de ver, usaremos o artigo e. E quando as palavras possuírem um som de vogal, nós usaremos agora o artigo indefinido in. E também quando o H aqui for mudo, ele não tiver nenhuma pronúncia, for mudo, tiver lá só para enfeitar a palavra, aí a gente vai também usar o artigo indefinido in. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, pessoal. Como é hora em inglês? Hour. Hour. Portanto, hour, esse H aí, ele é mudo. O H só tá aí para enfeitar. Honest. Honest. Também. Honor. Honor. There. Portanto, pessoal, essas palavras onde o H ele não for pronunciado, você vai usar o artigo indefinido in. I want an apple for breakfast. I want an apple for breakfast. Eu quero uma maçã de café da manhã, certo? Então, apple, meu mouse aqui apareceu. Apple, eu tenho aqui um substantivo com som de uma vogal. Aqui, pessoal, você não vai imaginar assim, se começa com vogal, eu vou colocar o artigo indefinido em. Não. O que está em jogo aqui é a questão do som. Você vai analisar o som da palavra. Se ele tiver um som de uma vogal, aí sim vai ser o N, certo? E se ele tiver um som de um substantivo, ou melhor, de uma consoante, vamos usar o artigo indefinido e. My teacher needs an artist to party.
My teacher needs an artist to party. Minha professora precisa de um artista para a festa. Aqui, artistas, né? Que no inglês é artist, certo? Aqui eu já tenho R, um som de uma vogal. Então, antes dele, eu vou usar o meu artigo indefinido an. Her boyfriend. Essa frase é engraçada, né? Her boyfriend is an idiot. O namorado dela é um idiota. Então, aqui, pessoal, essa palavra aqui, ele tem um som de uma vogal, portanto, antes dele, artigo indefinido am. My father is an honest man. Galerinha, aqui é o an, tá? Ficou na, porque quando a gente está digitando, às vezes o tradutor, ele não reconhece o an, ele quer porque quer colocar lá o na, fica só lhe corrigindo, tá bom? I'm sorry. Mas aqui é am, né? My father is an honest man. Como eu falei pra vocês, quando o H ele não for pronunciado, precedido dele vai vir o artigo am, ok? E aqui agora eu trouxe um exercise para a gente praticar. Então, let's press for me. Nós vamos aqui completar as frases usando o artigo a ou am. Vamos analisar aqui. She has, tracinho, white dog. White dog. E aí? Eu vou usar o am. He wants a piece of that cake. Pies. Para pies também eu vou usar a. I love to eat apple every morning. Né? Apple. She has interesting idea. My dad got new job. A new job. New. Sarah wants to be dance. A dance. My cousin wants to be astronaut. Astronaut. N. Galerinha, aqui eu esqueci de colocar o gabarito da G, agora que eu tô vendo aqui. Mas a little G vai ser M, né? Astronaut. Astronaut. Então, como essa palavra tem som de uma vogal, eu só posso usar o artigo indefinido N, tá? Aí a little H. I need to buy a backpack. A também, né? I would like to drink orange juice. Orange. Como aqui eu tenho um substantivo com som de uma vogal, I'm sorry, eu só posso usar o artigo am, tá bom? E também nessa aula de hoje eu trouxe esse texto com algumas questões direcionadas ao texto que eu vou deixar na coordenação do cursinho José de Bispo, para na próxima aula fazermos a resolução das questões, tá bom? Primeiramente vamos aqui de texto, né? Depois eu vou apresentar as perguntinhas. O texto tem o título My Wonderful Family. I live in a house near... bem aqui, pessoal, já no comecinho tem uma house, né? Como eu já mostrei pra vocês. Aqui vai ser o artigo a, né? Porque house, aqui ele é pronunciado. Portanto, aqui cabe um artigo indefinido, a. Let's go, continuando aqui, né? I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister. And I was born last. My father teaches mathematics. And my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandma also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food. My family is very important to me. We do a lot of things together. My brothers I like
to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandma. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. Ok, pessoal, aqui, galerinha, está falando sobre família, né? Minha família maravilhosa, né? Então, aqui eu tenho certeza que os vocabulários vocês já conhecem. É um texto que tem bastante cognatas, né? Montanhas, por exemplo, importantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Games, né? Que a gente já sabe que é jogos. Matemática. Escolas, certo? Nervosa. Então, pessoal, para traduzir um texto, como eu mostrei naquela aula anterior, certo? Você, na verdade, nem traduzir, é interpretar um texto. Você tem que lembrar daquelas estratégias de leituras, né? A gente faz aquela leitura, analisa o texto de cima para baixo, fazendo esquema, né? A gente vai ver se tem imagens, palavras negrito, itálico, né? No caso, a gente tem que ficar atenta aos cognatas, aos falsos cognatas. Por isso, naquele dia eu passei uma lista dos falsos amigos, né? Porque é de suma importância também, porque às vezes a gente quer interpretar uma coisa e é outra totalmente diferente. A gente tem que ter muita atenção com os falsos amigos, tá? E vamos agora às questõezinhas, né? São poucas, tá, pessoal? Próximas aulas eu vou trazer mais textos para vocês. A pergunta de número 1 diz o seguinte: minha mãe é uma. Você acha que a mãe aqui, né? Minha mãe é uma. Estou falando desse texto, certo? Ela é uma escritora? É uma enfermeira? Garçonete ou não, doutora? Você vai ler, traduzir o texto, né? E depois gabaritar aqui a resposta correta. A pergunta de número 2 diz o seguinte: minha casa, ela fica perto, próximo do quê? Na letra A, da Itália, mosteiro, montanhas ou de uma cidade? Pessoal, lembrando que essas questões é voltada para o texto, tá? A perguntinha de número 3. Meu pai ensina inglês, física, matemática ou história? A pergunta de número 4, eu coloquei aqui, foi 3. Quantos anos eu tinha quando a minha avó chegou? 10 anos? 2 anos de idade? Recém-nascido? Ou eu tinha 3 anos? Nos fins de semana, nós vamos ao cinema? Jogamos jogos de tabuleiro juntos? Limpamos a casa ou cozinhamos o macarrão? Minha irmã é gentil, mas também ela é forte, ela é nervosa, ela é quieta, é média. Então, pessoal, só são essas 6 questões, tá? Aqui ficou 5 porque eu repeti o numeral 3 nessa e nessa questãozinha, tá bom? Só são 6 questões. Eu vou disponibilizar no cursinho esse material, tá? Para vocês terem acesso e na próxima aula a gente faz a correçãozinha, tá bom? E, galerinha, time to say goodbye. Nossa aula por hoje é só, encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, preparei com muito carinho, tá? E qualquer dúvida, galerinha, eu estou sempre à disposição, tá bom? Então, see you later, nos encontraremos na próxima aula, tá? Kiss, bye bye, pessoal, fiquem com Deus.